Olá, hoje é segunda-feira, 10 de outubro. O Senado Notícias está no ar. O Senado deve votar esta semana medidas provisórias e 2 comissões devem se reunir nesta terça-feira. Vamos conferir a programação de atividades aqui no telão. Está marcada a sessão plenária do Senado para esta terça, às 4 da tarde. Na pauta estão a medida provisória que estabelece barreiras sanitárias em áreas indígenas e a que cria novos cargos na Agência Nacional de Transportes Aquaviários. No mesmo dia, às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia faz audiência pública para debater a medida provisória que restringe a aplicação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor faz, às 2h30 da tarde, uma reunião para votar proposições, entre elas um requerimento para a realização de audiência pública sobre as pesquisas eleitorais. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, vai receber a medalha da Ordem do Mérito do Tribunal Superior Eleitoral. Ministros do TSE elogiaram a postura do senador durante o processo eleitoral. A sugestão foi feita pelo vice-presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, e endossada pelo presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência, o presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Otávio Soares Pacheco, não só se destaca pelos serviços prestados à Justiça Eleitoral, mas também pelos relevantíssimos serviços prestados à democracia brasileira. Sua Excelência, em momento algum, faltou no exercício do cargo, do elevado cargo de presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Sua Excelência, em momento algum, faltou ao Brasil, à sociedade brasileira, ao Poder Judiciário, ao Estado de Direito e à democracia. Sempre se posicionando de forma clara, de forma direta, a favor da democracia, contra qualquer arroubo antidemocrático, contra qualquer ato contra as instituições. Reconheço no senador Rodrigo Pacheco todas as qualidades necessárias para receber este galardão, salientando que não apenas a trajetória dele como advogado, como integrante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, mas agora como parlamentar, integrante da Casa Alta do Congresso Nacional, Sua Excelência, o senador Rodrigo Pacheco, sempre se destacou pela defesa intransigente da democracia e nos últimos tempos, senhor presidente eminentes pares, o senador Rodrigo Pacheco tem prestado um apoio inestimável a esta esse Superior Tribunal Eleitoral, a essa corte especializada, no sentido de atestar a rigidez do processo eleitoral, dos procedimentos que são empreendidos nesta corte e, sobretudo, no voto de confiança que Sua Excelência deu às urnas eletrônicas. A ministra Carmen Lúcia também disse que a homenagem é um reconhecimento à atuação de Pacheco a favor da democracia. Eu acho que, ao se ter esse reconhecimento, se dá cobra ao que é o objetivo da instituição de uma medalha, que é não pela sua forma e tamanho físico, mas pelo que representa também de um ato, de um ramo do Poder Judiciário, como é a Justiça Eleitoral, de reconhecer que estamos todos juntos na defesa da democracia e que as instituições como o Congresso Nacional estão juntos do povo brasileiro exatamente neste sentido. Criada em 2015, a Medalha da Ordem do Mérito do TSE homenageia juristas eminentes ou outras personalidades civis e militares, nacionais e estrangeiras, por sua atuação em prol da justiça eleitoral e do direito. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com quase 2.600.000 votos, 44% do total. Ele falou com exclusividade à TV Senado sobre a vitória nas urnas. Para mim, após 46 anos de serviço ao Exército Brasileiro, indo de cadete a general de Exército, ocupando postos de extrema relevância,
E depois, tendo sido vice-presidente da República, o Senado me pareceu o caminho ideal, por representar a federação, por representar o equilíbrio e por representar, né, uma casa onde os seus integrantes já tiveram outras experiências marcantes da vida. Ao longo desse período da minha vida toda, eu fui entendendo as características da política, a grandeza da política, sempre como a arte de negociar, sempre como a arte de buscar a melhor solução. E, ao longo da nossa campanha, eu procurei sempre deixar claro que no momento que o país vive, nós precisamos de lideranças que sejam reformistas, porque uma das minhas visões é que temos que avançar nas reformas tributária, administrativa e outras fundamentais para retirarmos o nosso país dessa armadilha da renda média que estamos presos desde os anos 80 do século passado e, consequentemente, né, gerarmos mais emprego e renda para a nossa população. Tenho a expectativa de trabalhar junto, porque uma andorinha só não faz verão, construindo as maiorias necessárias para os avanços que o nosso país, e em particular o meu estado, o Rio Grande do Sul, precisa. Assim, olho para frente com o máximo de entusiasmo, né, me sentindo quase como um tenente de novo, pelos desafios que teremos pela frente, os desafios que terão que ser enfrentados. Vamos conhecer um pouco mais sobre Hamilton Mourão e outros 6 candidatos que também foram eleitos para iniciar o mandato de senador em 2023. Hamilton Mourão vai compor a bancada do Rio Grande do Sul. Filiado ao Republicanos, tem 71 anos. Foi eleito com 44,11% dos votos. Atualmente, ocupa o cargo de vice-presidente da República. Mourão é general da Reserva do Exército. Lisiane Bayer e coronel Andreuza são os suplentes, ambos do Partido Republicanos. Jaime Bagatoli vai compor a bancada de Rondônia. Filiado ao Partido Liberal, tem 61 anos. Foi eleito com 35,80% dos votos. Bagatoli é empresário. Pastor Sebastião Valadares e Jepp Hover, ambos do PL, são os suplentes. Doutor Irã vai compor a bancada de Roraima. Filiado ao Partido Progressista, tem 65 anos. Foi eleito com 46,43% dos votos. Formado em medicina, atualmente exerce o cargo de deputado federal. Presidiu o Conselho Regional de Medicina do Estado e a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos. J.R. Rodrigues, do Republicanos, e Aline Rezende, do PRTB, são os suplentes. Jorge Seife vai compor a bancada de Santa Catarina. Filiado ao Partido Liberal, tem 45 anos. Foi eleito com 39,79% dos votos. Formado em Administração de Empresas e Marketing, Seife é empresário e já exerceu o cargo de secretário nacional de Aquicultura e Pesca. Os representantes do PL, Hermes Clã e Adrian Dablukic, são os suplentes. Astronauta Marcos Pontes vai compor a bancada de São Paulo. Filiado ao Partido Liberal, tem 59 anos. Foi eleito com 49,68% dos votos. Formado em Engenharia Aeronáutica, atualmente é suplente do senador Jordano do MDB. Já ocupou o cargo de ministro da Ciência e Tecnologia. É tenente-coronel da Força Aérea Brasileira, primeiro brasileiro a participar de uma missão espacial. Professor Alberto e Cirlange Manga, ambos do PL, são suplentes. Laércio vai compor a bancada de Sergipe. Filiado ao Partido Progressista, tem 63 anos. Foi eleito com 28,57% dos votos. Formado em Administração de Empresas, atualmente é deputado federal e empresário. Janier, do PSD, e Fernando Carvalho, do PP, serão suplentes. Professora Dorinha vai compor a bancada do Tocantins. Filiado ao Partido União, tem 58 anos. Foi eleita com 50,42% dos votos. Formada em Pedagogia, atualmente está licenciada do mandato de deputada federal. Já foi secretária de Educação e Cultura. Professora Lu, do União, e Maurício Buffon, do PTB, são suplentes. Não são poucos os desafios que o próximo presidente da República vai ter que enfrentar. No setor da saúde, ainda às voltas com a pandemia do coronavírus, a persistência da dengue, a baixa adesão à vacinação infantil e a necessidade de lidar com imprevistos diante de um orçamento apertado são alguns exemplos. E então, o que fazer? Com quase 80% da população imunizada por completo, a pandemia do coronavírus ainda não acabou. Mesmo em tempo de estiagem, os casos de dengue se multiplicam na região centro-oeste.
Menos de um quarto das crianças em idade de tomar a vacina contra a paralisia infantil compareceram aos postos. No Congresso e na Justiça, planos de saúde e consumidores disputam uma batalha sobre direitos e deveres no atendimento. Um número crescente de pessoas com deficiência, crianças autistas, idosos e sequelados demandam suporte da saúde pública. Ciência e tecnologia reclamam mais recursos para a pesquisa. Com tantas e diferentes prioridades, as escolhas, quaisquer que sejam, demandam recursos. O governo, que em última análise é o gestor da saúde pública, tem de lidar com o imprevisível e, ao mesmo tempo, ser capaz de um planejamento eficaz. E tudo isso dentro do orçamento. Estudos realizados pelo Conselho Federal de Medicina apontam que no primeiro semestre de 2019 foram realizadas 4.186.892 cirurgias eletivas. Já no mesmo período, em 2020, foram 3.099.006 procedimentos, uma redução de 25%. O calendário de intervenções ainda não foi atualizado. Cirurgias eletivas foram suspensas por um período, no pico da pandemia, logicamente, né? Então foram priorizadas aquelas cirurgias que a gente chama de urgentes, que são cirurgias que não podem aguardar, que trazem risco de vida para o paciente, além de cirurgias oncológicas, também foram priorizadas na ocasião, por conta que o câncer é algo que assola e pode levar o paciente a óbito se não for tratado de uma forma tão breve. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os planos de saúde só estariam obrigados a financiar tratamentos listados no rol de procedimentos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pacientes com doenças raras com frequência recorrem à Justiça para que o SUS custeie a medicação ou procedimentos, onerando o orçamento. Quando o atendimento não está previsto, né, ou não é coberto pelo SUS de alguma forma e a sentença judicial ela exige que o atendimento seja feito, dada a urgência, muitas vezes o trânsito em julgado não acontece, né, e o Ministério precisa arcar com esse procedimento. Para isso, ele utiliza suas próprias programações orçamentárias. Então, o recurso que ele tinha previsto para o atendimento regular das programações cobertas pelo SUS, né, acaba servindo também para o atendimento dessas situações demandadas por sentença judicial. Um projeto de lei aprovado no Senado derruba a obrigatoriedade do rol taxativo, que passa a ser considerado uma referência, devolvendo aos clientes dos planos o direito ao atendimento desde que tenha eficácia cientificamente comprovada, seja aprovado pelo Comitê Técnico do Ministério e seja recomendado por um órgão de renome internacional. Um problema a ser enfrentado pelos futuros presidentes da República é a queda progressiva da imunização infantil, identificada a partir de 2015. A cobertura mínima recomendada para a vacina contra a paralisia infantil é de 95% das crianças. Em 2021, apenas 69% foram efetivamente imunizadas. No Distrito Federal, ao final de agosto deste ano, apenas 22% do público esperado pela campanha emergencial compareceram para receber as gotinhas. O problema da baixa adesão se repete com as vacinas contra a tuberculose, contra o rotavírus e a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola. Nosso calendário vacinal é extremamente completo, foi muito bem estudado. Todas as vacinas que estão no calendário vacinal são vacinas testadas e com eficácia e segurança. Então, o que nós podemos orientar a população é que se vacinem, porque independente de qual doença, se você deixar de vacinar, você vai estar correndo um risco, não só para você ou para o seu filho, mas também para a população. A procura por respiradores, equipamentos e até mesmo luvas e máscaras no princípio da pandemia nos alertou para a necessidade de sermos autossuficientes na produção desses insumos. As boas iniciativas até existem, mas nem sempre são divulgadas como merecem. Desde o início da pandemia, nós fortalecemos nossas pesquisas com apoio, neste caso, da CAPES, no sentido de fortalecer, de desenvolver materiais que favoreçam as margens de segurança nos hospitais. O investimento em pesquisas voltadas para a saúde certamente terá que ser uma prioridade dos próximos governos.
Nessa reportagem de abril de 2021, um pool de cientistas da Universidade Federal de Campina Grande, Universidade de Brasília e uma empresa privada exibiu um modelo de máscara cirúrgica com uma camada de quitosana, substância encontrada na casca de crustáceos capaz de neutralizar o coronavírus. Aqui na camada intermediária do respirador Vesta tem um nanofilme que foi depositado nessa camada, que quando o vírus ele entra em contato com a quitosana, ele é inativado. Testada por profissionais na linha de frente de combate à Covid-19, a máscara Vesta recebeu a aprovação da Anvisa e foi disponibilizada para comercialização. Ainda é cedo para avaliarmos o legado da Covid-19, visto que a pandemia não acabou. As famílias das vítimas da epidemia do Zika vírus vieram ao Congresso reivindicar assistência para os sequelados. Outras doenças, desconhecidas ou não, irão demandar prevenção e assistência pelo poder público. O Sistema Único mostrou seu valor, mas o manejo de recursos não é fácil. A adoção de novas técnicas e medicamentos depende de dinheiro e, em alguns casos, de difíceis decisões. Um exemplo disso é a liberação do canabidiol para tratamento de casos de convulsões resistentes aos fármacos convencionais. Por ser derivada da maconha, a substância muitas vezes só pode ser obtida via autorização judicial. Em 2 semanas, ela já passou mais 2 dias sem crise. Depois de um mês, ela estava passando 1 semana. E hoje, graças a Deus, há mais de 1 ano e 6 meses, ela não tem uma crise convulsiva generalizada. Eu sou completamente favorável a esse projeto de lei que traz a discussão da possibilidade do uso do canabidiol para fins terapêuticos e também para que nós possamos plantar e cultivar e produzir em território nacional o próprio medicamento. A gente é contra o cultivo em casa porque é muito difícil ter esse controle, né? Para extrair, para tirar o óleo, para tirar somente o canabidiol. E o controle, será que vai cultivar 6 plantinhas só? Né? Esse controle é muito mais difícil. E a gente não consegue, assim, ter um controle do uso de álcool, do uso de cigarro. Então, do uso de maconha, por que a gente teria? Por que será que só lembramos da saúde quando ela nos falta? Somos quase 220 milhões. Cuidar do pré-parto, incentivar o necessário aleitamento materno e a vacinação infantil em perigoso declínio, oferecer programas públicos de apoio a bons hábitos alimentares, combater a obesidade e o sedentarismo, prover assistência digna aos idosos, todas essas tarefas são desafios diante do próximo governo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.